O que é a aterosclerose? Basicamente, é uma doença que atinge as artérias do nosso organismo e que causam uma diminuição do fluxo de sangue para os órgãos e tecidos. E esse fluxo de sangue basicamente é diminuído por conta do crescimento de placas de ateroma nas artérias. As placas que são provocadas pelo acúmulo de gordura e que, com o passar do tempo, vão crescendo, podendo ocluir ou subocluir uma artéria de qualquer parte do organismo. Qualquer obstrução que acontecer vai levar a célula a um processo de isquemia, ou seja, se a artéria está obstruída ou subocluída, vai diminuir ou parar o fluxo de sangue oxigenado para esse lugar, para essa região. A célula começa um processo de sofrimento, que é o processo de isquemia, e com o passar do tempo, ela não sendo nutrida, ela morre, ela entra em necrose. Quais que são as principais causas? Em primeiro lugar, o erro alimentar, o erro de dieta. Dietas ricas em gorduras, carboidratos, açúcares, que não tem vegetais, que não tem legumes, que não tem grãos, que são baseadas em alimentação ultraprocessada, bastante fritura. Esse é o tipo de alimentação que provoca o processo aterosclerótico. Uma outra causa é o tabagismo, talvez uma das principais causas, porque ele diretamente lesa a parede vascular, a parede da artéria, por conta de todas as substâncias nocivas que o cigarro tem. Uma outra causa é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, basicamente, ela faz com que o sistema cardiovascular trabalhe num nível de pressão muito mais alto do que o adequado. Isso acaba lesionando as paredes arteriais. Assim como o diabetes, que também, pelo excesso de açúcar no sangue, provoca um processo inflamatório crônico que vai, com o passar do tempo, deteriorando a parede vascular e provocando o processo de crescimento de placas de ateroma. Existe uma outra causa, que é o sedentarismo. O sedentarismo, basicamente, é a não realização de atividades físicas por pelo menos 150 minutos por semana, que é o que orienta a Organização Mundial de Saúde. E como eu citei também, a dislipidemia, que é também uma das causas da aterosclerose. Ela é uma das principais causas relacionadas com o aumento do colesterol e a formação da placa de ateroma na parede das artérias. A explicação da doença aterosclerótica, ela se divide em 4 fases. A primeira fase é de aterogênese, onde as células do sangue, que são os monócitos e os macrófagos, eles, por conta do processo inflamatório crônico que existe, provocado pelos fatores de risco que eu citei anteriormente, se aderem ao endotélio vascular, dando início à formação da placa de ateroma. O segundo processo é da formação das estrias gordurosas, quando essas duas células elas começam a fagocitar e a lesionar a parede do endotélio, aonde se adere às lipoproteínas. E a partir daí se forma essa estrutura que se chama estrias gordurosas. Isso já é um processo mais avançado de formação da placa de ateroma. A terceira fase é a da progressão da placa. Ela começa a ser coberta de fibrina e vai se organizando. E a quarta fase, o quarto processo, é o processo de ruptura dessa placa. O sintoma principal é a dor. A pessoa sente dor quando existe um processo de isquemia, ou seja, por conta da artéria estar subocluída ou ocluída, existe diminuição de fluxo ou ausência de fluxo em determinada região e a pessoa sente muita dor. O tratamento basicamente consiste em evitar que as placas continuem crescendo. E isso se dá pela prevenção. Então, mudança de estilo de vida é um fator fundamental no tratamento da arteriosclerose. Existem os tratamentos medicamentosos, que acontecem quando a pessoa está tratando, por exemplo, um dos fatores de risco que eu citei,
Então, medicações para hipertensão, os antihipertensivos, medicações para o diabetes, os hipoglicemiantes, as insulinas, a medicação para os dislipidêmicos, né, as pessoas com dislipidemia, colesterol aumentado, que são as estatinas. Em último caso, procedimento cirúrgico.